É isso aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Sala de Visitas nesta noite de segunda-feira. A minha convidada é Roberta Scherer. Vamos chamar ela? Jornalista da Band. Ela vai compartilhar a sua trajetória no jornalismo. Prontinho. E veio o aviãozinho para ela, lembrando que a live vai ficar também salva aqui no IGTV, no Instagram, e também estará no YouTuber Thiago Comunicador, e logo logo vai estar disponível através pelo Spotify no podcast Sala de Visitas. Opa, chegou ela. Agora é aquele momento que a gente para a música. Vamos chamar a nossa convidada. Vamos lá. Olá, Oi! como vai? Tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Funcionando? Me ouvindo? Me vendo? Bom, é isso que eu me importo aqui primeiro, pelo primeiro passo, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, consegue me ouvir, né? Perfeitamente. Pra mim tá perfeito. Eu não tô cortada em cima, nada? Não, tá perfeito. Tá show Tá. de bola. Olha, Então, Roberta, obrigado, hein, por aceitar o convite. imagina, eu te agradeço pelo convite. É sempre legal bater esses papos com quem tá iniciando, com quem tá estudando, com quem já tá num caminho. É sempre bom oxigenar um pouco as ideias e acho que é legal pra todo mundo. Bom, para começar aqui nosso bate-papo, o jornalismo foi uma meta que você sempre tinha na vida ou foi algo que veio por acaso? Nem uma coisa nem outra, vamos lá. Não, nunca foi aquela coisa de, desde criancinha, ter uma Hum, ideia. Foi uma coisa que veio vindo com o tempo, foi amadurecendo. Eu acho que eu posso dizer que a ideia jornalismo em si apareceu um pouco na minha vida ali no ensino médio e foi organizando um pouco na minha cabeça, na minha vida, até que eu me tornei uma jornalista. Então, eu olho um pouco para trás e percebo que desde criança tinha uma vocação, uma ideia, mas isso veio amadurecer mesmo uns anos depois. perfeito. E a partir desse momento que foi amadurecendo a ideia de ser, Uhum. quais foram os desafios? Ai, nossa, inúmeros, assim. A ideia de fazer jornalismo sempre foi muito parte de um sonho, de um gosto. E aí a ideia de profissionalizar foi sendo um desafio à parte, assim. Eu fiz vestibular no ano em que o diploma entrou em discussão. Então, acho que foi uma primeira ideia, assim, diferenciar o que era hobby e vontade do que era uma profissão. Então, acho que o primeiro desafio foi esse, foi profissionalizar aquela ideia, aquele talento que eu achava que tinha no ensino médio para pensar que é uma profissão de futuro, mercado. Eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, então eu já morava em Porto Alegre, mas eu quis expandir um pouco meus horizontes, entender que talvez eu tivesse que sair até de Porto Alegre, como de fato sair. Então, acho que amadurecer a ideia de uma vontadezinha para uma profissão, acho que é um primeiro passo de desafio ali, sim, com certeza. Porque jornalismo é muito uma profissão sonho, né? Não sei se você deve ver muito isso, você deve sentir muito isso também. Uhum, Que sim. existe um quê de idealismo muito grande. E aí, tu passar do idealismo para uma profissão, eu acho que é um primeiro passo para a vida adulta, assim, sabe? E sem perder aquele idealismozinho. Perfeito. Você citou aí a discussão do diploma, correto? Uhum. Fale um pouquinho do peso do diploma, é essencial. Muita gente anda falando assim, ah, você é jornalista, mas não sabe a noção do peso, ou seja, a responsabilidade. Entendi. Mas você diz a responsabilidade de ser um jornalista diplomado ou a responsabilidade de ser um jornalista? Tanto nas duas categorias, mas é uma junção, né? É, Sempre é um bônus a mais, podemos colocar assim no parâmetro. sem dúvida. Eu acho que mais ainda nesse momento em que muita gente se considera jornalista sem ter estudado, nem formalmente, nem informalmente. Assim, as pessoas acham que dar a informação é uma coisa simples, fácil, e que não envolve responsabilidade nenhuma. Quanto mais tem gente fazendo isso, mais a gente percebe a necessidade da profissionalização da nossa profissão. Perfeito. E a importância em si do jornalismo na sociedade, de levar informação. Hoje você entende como o quê? Olha, assim, é essencial, né? Eu lembro de pensar nisso ao longo do início da minha carreira ali, como o jornalismo me seduziu muito aquela ideia do quarto poder, de ser parte de um poder
é uma ferramenta do povo frente aos outros três poderes e tal. Claro que essa ideia foi amadurecendo ao longo da minha vida. Hoje eu não acho mais que é um quarto poder, mas acho que é um dos 1000 poderes que a sociedade tem. Mas é de uma responsabilidade imensa, de uma importância imensa, de fiscalização, de retrato do momento, das pessoas verem, do Brasil com Z, ver o Brasil com S, sabe? Claro que a gente tem outras ferramentas que o Brasil se vê, o entretenimento é uma ferramenta, mas o jornalismo é uma ferramenta muito importante. E que eu vejo que algumas pessoas questionando a mídia, não questionando em excesso, mas questionando sem pensar, esquecem o quanto a mídia, o jornalismo e as técnicas do jornalismo são, na verdade, um poder delas. As pessoas não podem abrir mão disso no momento que a gente está, e, na verdade, em momento nenhum, né? Eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, às vezes, na hora de criticar, de falar sobre o jornalismo. E é, de fato, um poder de todo mundo. É um poder do povo, um pilar da sociedade. Você tem informação correta, direta para as pessoas, da melhor forma, que prove reflexão, que leve os fatos, sabe? Que leve opinião para que as pessoas possam se formar própria, que leve opiniões diferentes, enfim. É isso. Acho que me estendi, mas acho que respondi. Enfim, essencial para a população, é uma arma, né? Levando Sim. a informação, ainda mais nos tempos que a gente vivemos, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe. Mas É. ainda na sua carreira, houve aquela questão de receber muitos nãos atrás do sim? Muito, muito. E tem ainda, porque a gente tem muitos sonhos, muitas vontades ainda, mas teve, com certeza. Fiz, dentro de empresas formais que eu tentei, que eu procurei, e também no dia a dia mesmo, sabe? A gente leva muita porta na cara, muita tentativa de resposta até conseguir alguma para levar as pessoas a melhor de todas. Então, trabalhar com não é essencial para o jornalista, sem dúvida nenhuma. E o que você aprendeu dentro dessas experiências? Ai, assim, valorizar muito. Tá reflexiva essas perguntas. Eu tô até um pouco, nossa, pensando nos nãos da vida e tudo que aconteceu e tudo mais. Sabe, Thiago, que eu tive. Eu comecei a trabalhar no SBT do Rio Grande do Sul, né? Foi o meu primeiro emprego como jornalista de TV, estagiária ainda. Perfeito. E quando eu saí do SBT do Rio Grande do Sul, estagiária, para ir para a Globo do Rio de Janeiro, que é uma empresa muito maior, uma cabeça de rede e tudo mais, esse chefe, o Danilo, que ainda é chefe lá hoje em dia, me chamou, me deu os parabéns, aquela coisa toda, mas me disse para sempre acreditar no meu potencial, independentemente da empresa em que eu estivesse. Para eu entender o meu ponto como jornalista e não usar, mas não me firmar em um sobrenome de alguma empresa, seja SBT, Globo, agora a Band onde eu estou, ou qualquer outra empresa que eu venha na vida, para conseguir uma informação, que eu sempre tenha o meu nome e sobrenome limpos e firmes antes da empresa. E eu acho que isso norteou um pouco a minha vida, assim, porque dependendo da empresa que você está, do trabalho que você tem, a jornada que você trabalha, você carrega um pouco da credibilidade daquela empresa consigo. Mas você tem que pensar na sua própria credibilidade também, na sua própria ética, no filtro que você vai passar antes de passar num filtro empresarial, digamos assim. E até mesmo assim, de vontade de ir atrás. Ah, fulano não fala com a Globo, a Band, Joana Band, você vai ter... Mas fala comigo, vamos tentar, vamos firmar uma posição, vamos firmar uma informação ali, uma aliança, uma corrente, e ir atrás disso, assim. Então, eu acho que talvez esses nãos da vida tenham me feito pensar mais em mim e mais na informação que eu quero levar, independente da empresa que eu esteja, ou do veículo que eu esteja, se é rádio, se é TV, se é jornal, enfim. Bom, a galera muito que olha assim através do Instagram ainda tem mais esse poder que a rede social tem, né? De deixar tudo bonitinho, tudo ali ajustado. Aí parece que é um mar de rosas. Eu Jornalismo não é isso. adoro, adoro. Olha, o Instagram também só popularizou essa ideia que as pessoas têm de que o jornalismo, principalmente TV, né, tem um quê de glamour, né? Isso, exatamente nessa questão que eu queria entrar. Não existe glamour, é a relação. E eu gostaria que você comentasse esse ponto que a galera vê assim, nossa, olha só a Roberta com o microfone da Band, bam, bam, bam. De fato, não é glamour nenhum, assim. Claro que é legal você estar com um microfone de uma empresa como a Band, é incrível, mas
para por aí na imagem, porque tem muito trabalho por trás, não só meu, mas de toda uma equipe que está por trás ali. Tem muito meio fio de calçada, tem muito telefone dizendo que não, até que você ouvir uma resposta certa, um sim. É muito perrengue mesmo, assim. Sabe, Thiago, eu tava lembrando disso no... Semana passada, dia do jornalista, foi quinta? Ou foi na outra ainda? Eu tô perdida. Foi uma quinta-feira, dia 7 de abril. Quinta-feira, dia Hoje é 7. 19. Então na outra quinta, né? Eu tava acompanhando a visita do Bolsonaro a um empresário aqui em São Paulo, né, nos Jardins. E é aquela coisa, né? É comboio presidencial, é muita gente, você não tem muitas informações de horário, na verdade nem eles têm, então o negócio é ficar de plantão e ver, né? Se alguém vai falar, se vai falar antes, vai falar depois, se vai falar durante, então você tem que estar pronto numa calçada de noite no bairro de Jardim sem nenhuma estrutura, sei lá, até de coisas básicas, banheiro, água, aquela coisa toda. Você tem que estar pronto, de pé, esperando alguém sair de lá para dar entrevista e rezar para que alguém venha sair de lá e dar entrevista. De fato deu, Paulo Guedes deu entrevista, Tato Paris também. E aí a gente estava naquela situação, assim, tinha eu e umas 5, 6 equipes de TV e mais muitos fotógrafos de jornal. E aí a gente estava, assim, é uma situação... Quando a gente chegou naquele cercadinho um pouco aglomerado, assim, e aí a gente tinha pouco espaço, os cinegrafistas ficaram atrás, repórteres na frente, eu fiquei naquele agachamento com o microfone, assim, chegando no ministro da Economia, Paulo Guedes, agachada ali nos 40 minutos de agachamento enquanto ele falou. E aí, quando terminou, alguém falou, feliz dia do jornalista. Gente, porque é isso. Ser jornalista é esse perrengue aí pra pegar a sonora, imagina, de ministros e tudo mais. Mas aguentar aquele perrenguezinho naquele momento, aqueles 40 minutos de agachamento segurando o microfone. Mas é isso, assim, é esse perrengue. Na TV eu tava ali, terninho, maravilhosa, casa ao fundo, boa iluminação do meu cinegrafista. Mas pra pegar aquela entrevista foram uns 40 minutos de agachamento e algumas horas esperando alguém sair de lá para ver se a gente conseguiria a matéria. Então, E aquela coisa também do trabalho que é feito para chegar até a nossa casa também. Tem essa sim. questão. Porque depois disso, nesse dia mesmo, enviar texto para o editor aprovar, a gente fazer a gravação para mais um jornal, porque afinal era uma informação importante, né? Informação do presidente, então vários jornais se interessavam. Então, foi muito tempo de cozinha versus o que a gente vê no ar, que às vezes é 1 minuto e meio, 2 minutos. Agora, Roberta, você passou por uma situação muito inusitada que repercutiu muito nas redes sociais. Eu acho que você já até deduz o que eu vou falar. Ser furtada durante uma gravação, um link ao vivo? Foi, Fala um pouquinho nossa, da repercussão, como é que foi? foi minha primeira semana em São Paulo, né? E aí, primeira, segunda semana em São Paulo, eu saí da Band do Rio para vir para a Band de São Paulo. E aí, logo que eu Sim. cheguei, eu fiquei naquele programa que a Silvia Popovic fazia com a Kombi de manhã. Eu fiquei uns dias, assim, cobrindo umas férias, como eu tinha recém-chegado. Era inicinho de pandemia, tava todo mundo meio que se organizando ainda, eu fiquei ali. E aí, entrei, não, nem se usava máscara ainda na pandemia, mas já era pandemia, porque eu lembro que a notícia era essa, umas pessoas no transporte público em plena pandemia dentro do trem. E aí, beleza, a gente não pegou, a gente não tinha autorização para gravar dentro do trem, ainda tem mais isso. Aquele momento driblando seguranças para ver se a gente ia conseguir entrar ou não, entrou, e entrou ao vivo mesmo. Eu cheguei no trem, oi gente, boa tarde, bom dia, a gente está ao vivo aqui com a Silvia Popovic, gravando. Gravando não, né, já estava ao vivo. E aí, a gente perdeu o sinal, porque era trem, botei a mão no bolso para perguntar se, até que momento tinha ido no ar, né, pro produtor, para quem estava coordenando o link, e não achei meu telefone. Nossa. Sério, não pode ser que eu tenha perdido o telefone. A gente voltou a imagem e percebeu que eu tinha sido furtada, assim. Enquanto eu virei para entrevistar alguém, você percebe uma mão no meu bolso que sai. E aí aquela situação, né? Foi um furto ao vivo, uma coisa que muita gente passa. Eu já tinha que entrar ao vivo logo na sequência que estava programada. Aí quando eu entrei, o pessoal de lá ficou sabendo, perguntou, eu mais ou menos relatei o que estava acontecendo. Porque de fato, assim, já era uma situação tensa, né? Era início de pandemia, tava todo mundo nervoso, não sabia bem o que estava acontecendo. A última coisa que eu imaginei fosse alguém tirar meu telefone de dentro do meu bolso ao vivo, assim. De fato, uma audácia sem tamanho. Mas aconteceu. E eu lembro, assim, que aconteceu ao vivo, algumas pessoas viram, me mandaram mensagem e tal, principalmente no meu relato. E segue a vida. Mas como eu comecei a receber muita mensagem, eu resolvi gravar um vídeo pro Instagram mesmo. Gente, tá tudo bem, paciência, acontece.
é um saco, mas pelo menos foi sem violência. Porque uma hora a gente tem que agradecer isso, né, Tiago? Que não foi com violência, não foi com arma na cabeça, com faca, nem nada assim. E aí, quando eu agradeci no Instagram, um portal de notícias pegou esse vídeo e transformou numa manchete. Só que no vídeo eu falei alguma coisa do tipo: tudo bem, gente, não teve violência, ficam umas parcelas, mas paciência, essa é a vida mesmo. E aí a manchete saiu: ficam as parcelas, diz analista da Band furtada. E eu lembro que eu li Ah, aquilo que, putz, eu achei que tava falando aquilo pra, sei lá, meus amigos do Instagram. Eu me dei conta que viraria uma manchete num portal de notícias, entende? Que não tinha nada a ver com a Band. Foi pro Google Gloss, eu acho que foi pro Terra, também pra Zero Hora no Rio Grande do Sul. Então me chamou a atenção aquela repercussão toda numa frase que eu, talvez se eu tivesse falando formalmente não teria dito, sabe? Fica meio chororô, ficam as parcelas, meio jornalista admite pobreza, admite que parcela celular em 12 vezes, sabe? Mas nossa, mas paciência. que surreal. É, Você não teve ali a dimensão, tipo, eu vou tranquilizar aqui meus amigos, mas aí foi criou uma exatamente isso. proporção que você não imaginava. Foi a primeira vez que eu me deparei com essa ferramenta do Instagram e com a proporção que ela chegava, assim. Foi a primeira vez mesmo. E aí, e também com comentários em portais de notícia, porque, obviamente, eu leio os comentários nas reportagens no Jornal da Band, em qualquer jornal da Band, vão pro YouTube e eu leio os comentários sobre a matéria. Então, vez e outra, tem um comentário ali ruim, não gostando, reclamando, mas sempre sobre a matéria. E nesses portais, quando eu era notícia, o comentário era sobre mim. E aí eu não gostei, sabe? E aí era aquela Entendi. coisa: ah, tá mentindo pra ganhar Ibope. Ah, tá fingindo que parcelou o celular pra aparecer do povo. Gente, sabe? Jornalista, parcelar é a coisa mais normal que tem. Paciência, jornalista é assim mesmo, gente. É gente como a gente, não é porque a gente tá na TV que a gente, uau, meu Deus, fonte de dinheiro. E aí eu lembro de ter visto, assim, me chamado a atenção quantas pessoas são cruéis em portais com as pessoas que acabam sendo notícia. E é bom que você dá uma lição pra gente também, né? Porque eu faço muita gente virar notícia. Então é bom ter isso na cabeça, assim, quantas pessoas podem ser alvos de reiterismo na internet e sempre privar pela imagem do outro como eu privaria pela minha. Perfeito. E É. perante essa situação, fica um pouquinho mais desafiador exercer a empatia, ainda mais numa pandemia, tanta coisa acontecendo, né? E aí você está ali fazendo o seu trabalho e de repente é furtado o celular. É difícil exercer empatia em tempos de crise como essa, uma sequência de coisas acontecendo. Ah, na verdade, não sei, acho que quando acontece alguma coisa com alguém, a gente sempre fica com raiva e na hora quer saber quem foi e aquela coisa toda. Mas eu carregava o microfone da Band, né? Então não vou nem te dizer que foi difícil exercer a empatia. Foi difícil, não foi difícil porque eu tinha uma responsabilidade ali. Eu não estava na pessoa física, sabe? Eu estava na pessoa jurídica. Então muita gente ficou pedindo para eu colocar a imagem de quem foi e aquela coisa toda, e eu jamais faria isso, assim. Não por pena, por proteção, por alguma coisa assim, mas por entender a responsabilidade de uma acusação dessas com o microfone da empresa que eu trabalho, no jornal que eu trabalho, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Por mais que eu tenha visto na imagem, eu não tenho certeza absoluta que aquela mão é daquela pessoa que estava naquela imagem, porque eu estava fechada em close, sabe? E é uma responsabilidade que é muito grande. Eu não jamais faria uma acusação, eu estamparia a imagem dessa pessoa, como outras pessoas chegaram a me pedir naquela ocasião, né? Posta quem foi, posta o vídeo. Eu não faria isso pela responsabilidade. Deus me livre de ser responsável por algum tipo de linchamento, alguma coisa nesse sentido, sabe? E se eu tenho essa empatia na hora de dar uma notícia, eu jamais, nunca em matéria minha, mostrei rosto de alguma criança, adolescente apreendida pela polícia. Eu não faria isso com uma pessoa que eu não tenho certeza quem é e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter noção da responsabilidade que a gente tem quando carrega o microfone e uma empresa do tamanho da Band, que tem o alcance que a Band tem, a audiência que a Band tem. Então, não é nenhuma questão de empatia, é uma questão de responsabilidade mesmo, que a gente sabe esse tipo de coisa que pode acontecer. Verdade. E a questão também de separar o pessoal do profissional também. Tem isso. Total, total, assim. É, eu vi um vídeo esses dias de um jornalista xingando alguém que buzinou, mandando longe porque buzinou, estragou a passagem dele. Eu te confesso, assim, que eu morro de vontade de fazer isso várias vezes, quando alguém me atrapalha, alguém me incomoda.
principalmente quando alguém tenta me beijar ao vivo, porque isso já aconteceu mais de uma vez durante Meu a Deus. alguma coisa assim. Principalmente em transmissão de futebol, isso acontece muito. E o que me segura é o microfone na mão. Eu tô segurando o microfone da Band ali, não sou eu, sabe? Se sou eu, até mando pra aquele lugar se ficar me incomodando. Mas se eu tô com aquele microfone, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu tô carregando o nome de uma empresa, de um jornal, de vários colegas que trabalham atrás aqui no meu trabalho para ter um rompante de raiva. Bom, você está citando o nome da Band, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua chegada também da Band. Eu vi também passagens em outras televisões, né? Outras televisões também. Teve, assim, eu comecei na Secretaria do Rio Grande do Sul como estagiária. Eu me formei lá, né, na Federal do Rio Grande do Sul. E depois fui para a Globo do Rio, ainda como estagiária, onde eu terminei minha faculdade, fiz o FRJ lá. Foi uma experiência bem legal, assim, essa minha primeira mudança ter sido de trabalho, de faculdade, foi bom. E aí fui contratada na Globo mesmo. Passei 4 anos de Globo, aí fui em setembro de 2018 para Band, 18? 19 para Band, Rio, e aí vim para Band de São Paulo logo na sequência. Foi bom, assim, são três lugares em que eu aprendi muito, em 3 estados diferentes, 3 emissoras diferentes, e percebi que cada uma tem um certo jeito de trabalhar, mas foram 3 experiências riquíssimas para mim, assim. A minha primeira ideia nem era entrar em TV, eu acabei entrando por acaso na Secretaria do Rio Grande do Sul, e dali foi desenvolvendo um gosto por imagem, som, silêncio e tudo que vem junto com TV. Um gosto que, assim, é uma cachaça, não dá vontade de largar, não. Bom, comenta um pouquinho também para a galera a responsabilidade de fazer reportagens de rua e qual foi a reportagem que você considera um marco. Nossa, assim, a rua é aquela. Eu comecei como produtora, né? Produtora a gente faz muita reportagem na cozinha, né? Na redação, apura pro repórter que vai pra rua e tal. E eu tinha essa vontade muito grande quando eu era produtora de redação mesmo, de ir pra rua e ter essa experiência de externo, assim. E aí depois que eu tive, assim, eu não quero largar a rua nunca mais, porque é um aprendizado gigante, você avança muito rápido, você passa por situações muito inusitadas, você amadurece muito rápido como jornalista, como pessoa, como repórter na rua, assim, é impressionante. E aí com isso vem toda essa responsabilidade, né, de rosto no vídeo, de definir o que vai ser feito, o que não vai, né, de fazer a pergunta para a pessoa em on, gravando mesmo, que é diferente de fazer por telefone, em off. Então, de fato, é uma responsabilidade bem diferente, mas que eu gostei muito, assim. Acho que a minha vontade de ser repórter de rua acabou se concretizando numa carreira em que eu sou muito feliz. E entendo que tem muito a aprender ainda, muito a desenvolver, mas eu acho que eu me encontrei nesse sentido, assim, na reportagem de rua mesmo. E aí, falando em coisas que marcaram, assim, eu não sei se eu tenho uma reportagem divisora de águas. Eu tenho muitas reportagens que eu gostei muito de fazer e que eu considero importantes para mim, assim. Inclusive factuais, que o factual ensina a gente. Acho que é até bom explicar, né, para quem está ouvindo a gente. Factual é aquela notícia que Sim, acontece sem a gente planejar, sem a gente produzir, acontece num dia, você não sabe quando termina, quando começou, você tem que ir atrás dele. Vai desde um acidente até, sei lá. O factual normalmente é uma coisa meio quebra a rotina, né, Thiago? E eu acho que até essas matérias que a gente não planeja, que a gente não pensa, que a gente vai lá, 1, 2, 3 e vai, ensinam muito a gente. Minha primeira semana de Band no Rio, pegou fogo no hospital, né, no Badim. Então foi uma coisa muito impressionante, assim, aquele calor do momento. Morreram 8 pessoas naquele, acho que 8, naquele incidente. E aquele dia me ensinou muito, assim, porque eram pessoas mais velhas, tinham um certo risco, era um incêndio acontecendo, os fatos foram vindo. Eu trabalhei sem hora para ir embora, justamente porque era uma notícia importante. E esses casos fazem a gente crescer muito, sabe? Amadurecer muito a ideia da informação correta, o que é informação correta, o que é informação rápida, o que você tem que dar, o que você tem que conferir antes de dar alguma coisa, porque às vezes no afã da hora, eu lembro de ter chegado lá e as pessoas já comentando que tinham 20 mortos. Se eu entro e digo 20 mortos sem ter certeza daquilo, imagina que barrigada, que falta de responsabilidade com quem está em casa, com um familiar internado lá. Então, acho que esse factual faz a gente crescer muito, sabe? Essa correria do momento faz a gente, nossa, assim, parar e respirar. E tudo que a gente aprendeu meio que cai a ficha nesses momentos de tensão.
Na primeira semana de São Paulo também foi naquelas quedas de barreira de Santos e Guarujá, lembra? Que teve não me em recordo. fevereiro, março do ano passado. Foi um pouquinho antes da pandemia. Chegaram a ter 40 desaparecidos ali no Guarujá. E também era madrugada, era lama, era muita gente. A gente estava meio sem entender se... E eu lembro, olha que engraçado a gente mencionar isso agora. Eu lembro de chegar no lugar e os bombeiros estarem dando 11 desaparecidos. E as pessoas que estavam lá, testemunhas e tal, tá dando mais de 100. Então tinha uma discrepância muito grande. E eu lembro de eu dar o número oficial, dizer que tinham pelo menos 11 pessoas desaparecidas, e as pessoas que estavam lá ficarem muito bravas comigo ouvindo aquilo. Os parentes, as famílias, tudo mais que estavam lá ouvindo aquilo. Porque eles estavam sentindo uma dor de 200, não de 11. E aí, enfim, acabou que no dia seguinte, com a notícia um pouco mais amadurecida, a gente percebeu que tinham vários nomes repetidos, né? Por exemplo, a mãe dava o nome de um filho com um nome e um Entendi. sobrenome, e o pai dava um segundo nome e um terceiro sobrenome, sabe? Na loucura do momento. Então, aquele aprendizado de dar os números oficiais e explicar que existia talvez a possibilidade de mais gente, me me calçou para ficar vários dias lá crescendo, até criando uma relação com aquelas pessoas, explicando isso para elas, e elas me dando as histórias, a gente crescendo um pouco, mas eu não cedi a pressão no momento de dizer que tinham mais de 200 desaparecidos, como as pessoas que estavam lá queriam. Eu dei a informação oficial porque eu julguei melhor aquele momento e desenvolvi uma relação com elas ao longo de 4, 5 dias que eu fiquei ali, né, com aquelas famílias. E de fato, assim, eu acho que deixou em 17 no final das contas, se eu não me recordo o número. Mas eu quis dizer que essas coisas fazem a gente crescer muito, sabe? Esses momentos de tensão que você se depara com o que você aprendeu na faculdade versus o que está acontecendo ali, o que você quer dizer versus o que tem sido dito para você. Eu acho que o factual ensina a gente muito nesse sentido. Bem, ajuda a desenvolver a sensibilidade, correto? Correto. E eu acho que um pouco da casca também, sabe? Numa situação dessas, eu nunca tive a ponto de chorar e me emocionar no ar. Eu não acho isso errado de forma alguma, mas eu acho que a gente tem que sim desenvolver uma casca, uma ideia, dar uma endurecida mesmo, para poder separar, né? Porque se tudo que bater, toda tragédia que bater na gente, nenhum jornalista aguentava esse ano de pandemia, né? Tem esse ponto. Então, eu acho que faz a gente desenvolver uma casca naquele momento. E aí, essas situações é uma dessas, assim. Só estando lá pra gente entender como é que vai ser a nossa reação, sabe? E como que o nosso corpo vai reagir. Eu não choro, nunca chorei no ar, nunca me emocionei no ar, mas, putz, já cheguei em casa muitas vezes sem poder dormir, sem conseguir dormir, sem, sabe, sem vontade de comer, nervosa, mal. Em um ano de pandemia a gente passa por muitas dessas coisas. E a gente vai desenvolvendo um pouco a nossa própria proteção nessa situação toda, né? Do lance factual, acho muito interessante porque é o imprevisto, tudo pode acontecer. Já aconteceu, por exemplo, estou fechando aqui meu dia e do nada veio algo que surgiu, você teve que apurar uma informação? Muitas vezes. Isso, eu começo com 10. Nesse dia mesmo do Badim, que pegou fogo no Rio de Janeiro, era no final de dia. Eu tinha feito uma matéria ao longo do dia que, assim, eu não lembro o que que era. Talvez fosse sobre uma matéria de viagem, sobre o aumento de mulheres viajando sozinhas. Então era uma matéria completamente sexta-feira, sabe? E aí foi só por descargo de consciência, parece que tá pegando fogo perto de um hospital, dá uma olhadinha lá, e aí meu dia foi. Sabe, isso acontece muito, muito, muito mesmo, assim. Esse só descargo de consciência já fez muito jornalista fazer hora extra e, e ficar muitas horas na redação porque aconteceu alguma coisa no final do dia. Nossa, várias vezes. Eu era produtora ainda na Globo Rio quando caiu o avião lá em Angra, o Teoriza Vasque. E aí aquilo foi, poxa, assim, eu lembro que eu fiquei muitas horas a mais, a gente virou todo o jornal do dia seguinte em função daquilo, por causa de uma informação que a gente tinha do avião que caiu. E aí todo o nosso dia seguinte mudou e a gente tinha... Era assim, era eu ligando para a meteorologista explicar como é que funcionava as nuvens de Angra, o céu baixo de Angra, 11 da noite, para estar ao vivo no Bom Dia Rio das 6 da manhã do dia seguinte. E aí usar toda a live, todo pedido e toda licença para... Sei que o senhor está me atendendo 11 da noite, mas sei que o senhor pode 6 da manhã entrar ao vivo com a gente para falar sobre esse céu
de Angra, que é único, enfim, aquela coisa toda, que o avião caiu muito por causa disso na época, né? Então, foi assim, naquela nos últimos segundos de trabalho, opa, parece que o avião era de alguém importante, que de fato morreu gente, a gente vai ter que virar o jornal para amanhã, e foi. Entramos madrugada dentro nessa história. Nossa, é algo assim muito louco que eu posso dizer, mas dentro dessa situação do factual, assim, opa, vai ter que apurar uma informação, tal, 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 a gente é muito movido pelo automático, ou seja, o que é o hábito nosso. Já aconteceu de cair a ficha depois que a matéria vai para o ar? Ah, acho que muito, assim, muito. Você tem noção da proporção das coisas, né? Depois que a matéria vai pro Isso. ar. Acho que sim. Acho que sim, porque a gente tá muito ali no. Até nisso da sensibilidade, sabe? A gente tá muito ali no número de mortos, no número de pessoas feridas, no número de um acidente. Você faz a entrevista, você fala com a família, claro que você cria uma empatia, mas vendo no ar, você olha quase como telespectador, sabe? Baixa adrenalina e você percebe o trabalho que fez. Às vezes a gente tem a dimensão realmente depois do que foi, do tamanho que foi aquilo, do desdobramento que foi aquilo. Realmente é muito maluco, assim, a gente é muito telespectador, não só da gente mesmo, mas muito uns dos outros, né? Numa coisa muito grande assim, tem vários repórteres envolvidos. Então, às vezes, assim, você pega o factual do acidente, você explica como o acidente aconteceu, você explica se já tiveram outros acidentes nesse mesmo trecho de estrada, no caso de, sei lá, um acidente de ônibus. Quando a gente vê tudo junto, a gente tem a dimensão do que foi aquilo, né? A gente, eu sou muito espectadora de TV, eu preciso falar, assim. Eu assisto muito jornal, não só os meus, os que eu trabalhei, mas outros. Eu assisto muito, eu aprendo muito, assim. Eu criei muita referência assistindo jornal, assistindo programas documentário. Eu sou muito espectadora também. Eu sou muito jornalista porque eu sou muito espectadora. Então, essa sensibilidade vem muito de ver o outro também. Perfeito. Olha, o jornalismo tem um universo que é muito amplo. E você já teve experiências também em rádio. Eu gostaria que você comentasse também. Eu tirei o DRT de jornalista ainda no Rio Grande do Sul, porque eu tinha muita, muita, muita vontade de fazer rádio. Logo que na faculdade, parte da minha formação foi em rádio, eu participava de um programa chamado Filmes e Trilhas na faculdade, que a gente dava notícia, com um pouco de trilha de filme, era um programa cultural que tinha entrevistas também, então eu acabei curtindo um gostinho pelo rádio ali, então eu queria muito fazer minha formação assim. Eu cheguei a tentar trabalhar na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, que é uma rádio bem grande, bem respeitada lá. E aí essa minha vontadezinha de rádio sempre ficou. E a Band me deu muito essa oportunidade, assim. A Band é muito uma só. Trabalhar em TV é muito trabalhar em rádio. E eu aproveito isso ao máximo. Assim, por mais que seja repórter da TV, deixa eu largar na cara. Ok. Eu aproveito toda e qualquer oportunidade de estar na rádio que eu posso, assim. A gente faz muitos boletins pela rádio, pelo telefone, mas sempre que eu tô na redação, alguém me chama para fazer um boletim para rádio, eu pergunto se posso ir pro estúdio. Eu gosto de aproveitar um pouquinho aquele momento de estúdio de rádio que é muito único, assim. O rádio tem um tempo muito diferente de TV, tem um tempo mais longo, você consegue desenvolver um pouco mais a ideia, debater um pouco mais a ideia, tem um espaço para discordar ao vivo que na TV não tem, né? Na TV são uns minutinhos muito contados. E no rádio é tudo mais conversado. É bom fazer assim, eu gosto bastante. A expressão que rádio é uma cachaça surgiu antes da história de TV ser uma cachaça para mim. E de fato, assim, é impressionante como quem trabalha no rádio gosta muito do rádio. E quem escuta rádio, tem rádio como companhia, percebe como rádio é uma coisa muito única na vida das pessoas, assim. É de uma proximidade que eu nunca vi em TV como a rádio é. Da Bom, pessoa acordar com um radialista, dormir com um radialista, ouvir aquele radialista ao longo de anos. Claro que TV se desenvolve muito isso também, mas a proximidade é muito grande, né? A possibilidade de mandar uma mensagem, ir com a mensagem para o ar, conversar, discordar. Quem conheceu o Boechat no rádio, por exemplo, sabe o que é isso, né? Que é ele discordar do ouvinte no ar, o ouvinte concordar com ele, discordar de novo. É uma liberdade muito grande. E eu acho que é muito legal isso na Band, assim, a oportunidade que eu tenho de poder provar um pouquinho dessa cachaça. o rádio também, o bacana é que o feedback é imediato, ou É, seja, o retorno é rápido. E é. você tem algum desejo no futuro de seguir também essa área? Porque é um Tenho, vício. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Para alguém que acorda botando no rádio ali, né, a Alexa, dando um bom dia para a Alexa, pedindo para botar na rádio, sabe como é legal estar do outro lado. Eu tenho muita vontade, assim. Por enquanto são só boletins, eu entro no programa dos outros.
Mas quem sabe no futuro, numa ideia de futuro, ter alguma coisa um pouco mais minha, um pouco mais âncora, uma participação um pouco mais fixa. Tá com certeza no radar, sem dúvida nenhuma. Ou então, quem sabe, não é a mesma coisa, mas é ali a essência do rádio, um podcast também, né? Já É, que a televisão verdade, está apostando tanto em novas verdade. plataformas. Verdade. Podcast é uma coisa muito impressionante também de proximidade, como as pessoas adquirem o hábito de ouvir aquele podcast uma vez por semana ou todo dia de manhã. Vou te falar, assim, a minha semana é muito baseada nos podcasts que eu estou escutando naquela semana. E eu acho que seria muito legal também fazer parte da semana de outras pessoas com o meu podcast, assim. Acho que no futuro pode ser. É possível, assim. Eu escuto muita coisa, eu escuto o podcast da Folha todo dia de manhã, o assunto da Renata Lopretti também, assisto Papo de Política na sexta, assisto não, escuto, né? O Foro de Teresina na sexta, na quinta-feira, o Braincast, que é mais de tecnologia e cultura. Nossa, assim, o Lombo de Grilo nas terças, eu escuto muito podcast, assim. De fato, talvez um plano para o futuro. É, Bom, talvez uma ideia. vamos aguardar. Eu estou ansioso, hein? Vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui é muito bacana também comentar o espaço que as mulheres estão ganhando no jornalismo, essa visibilidade. Como é que você analisa essa É, sem questão? dúvida, sem dúvida, assim, tem se falado cada vez mais nisso e se tinha uma ideia, acho que uma geração anterior à minha, de que as repórteres mulheres tinham um espaço, um nicho muito definido, né? Se falava em cultura, pouco a pouco as repórteres foram entrando no esporte, mas cada vez mais, assim, não existe mais um assunto de mulher na televisão, né? Muitas, assim, posso citar várias repórteres que fazem muito bem matérias policiais, que antes era um campo muito masculino, embora ainda seja bastante. Tem muitas mulheres que fazem isso com excelência. Beth Lucchesi, por exemplo, que eu adoro, que é uma referência para mim muito grande, faz muito isso. Então, eu acho que uma geração anterior a mim quebrou muito essa coisa de mulher ter só um assunto. Eu acho que sobra um pouco mais para a minha geração continuar um pouco diversificando isso, popularizando mais a mulher poder falar de qualquer coisa na televisão. E acho que também entrando um pouco mais numa discussão de questão física mesmo, sabe? Da gente ter menos uma exigência física e mais uma exigência intelectual do público mesmo falando, sabe? Eu percebo, Thiago, que muitas vezes eu passo uma matéria que eu gosto muito, eu posto, eu comento, e muitas vezes os comentários são sobre a minha aparência. Isso acontece muito com colegas minhas, seja para falar mal ou para falar bem. Eu acho que ainda uma mulher com uma imagem na televisão ou uma imagem na internet ainda é muito julgada pela imagem que ela tem antes do trabalho dela. Então, eu acho que talvez essa seja uma quebra para minha geração, assim, seja uma mosca aqui, desculpa, Ok. seja para o bem ou seja para o mal, assim, para que o nosso conteúdo, a nossa informação chegue antes da nossa aparência. Eu abertamente, eu não respondo comentários sobre a minha aparência, eu respondo comentários sobre o meu trabalho. E eu quero que as pessoas criem essa cultura, assim. Não é normal comentar a respeito da aparência de alguém, seja para elogiar, seja para falar mal, seja para chamar para ficar bem mesmo, ou seja para chamar de gordo, que acontece com muitas colegas minhas, assim. Não é normal tu falar sobre o corpo de outra pessoa, e menos ainda quando a pessoa está te dando uma informação que não tem nada a ver com aquilo, que não é para ter nada a ver com aquilo. E eu percebo que homens não sofrem muito com isso, sabe? Claro que o julgamento com a aparência sempre tem, mas eu acho que com as mulheres é muito forte. Então, eu acho que talvez seja parte da minha geração um pouco dessa quebra. E para que a minha geração também possa envelhecer no vídeo, né? Acontece muito isso, até o meu trabalho com plano de curso foi um pouco sobre isso, sobre como as mulheres entram novas na televisão, como muitos homens também, mas que não passam muito tempo, não envelhecem no vídeo. Isso é muito prejudicial, assim. Quer dizer que a mulher, depois que passa de 50, 60 anos de idade, perdeu a credibilidade? Como é que pode? Né? Um homem poder ganhar cabelos brancos e com isso ganhar mais imponência e uma mulher perder credibilidade. Isso não fecha muito a conta, sabe? Eu acho que a gente Perfeito. talvez tenha que entrar nessa discussão e talvez seja o desafio da minha geração. Já que a gente pode falar de tudo, vamos continuar falando de tudo, independente de como a gente se parece, como aparenta. Assim, tem uma boa aparência física, no sentido de tá com uma roupa legal, inteira, passada, sem estar amarrotada, não tem nada a ver com você ser obrigada
a não ter cabelo branco. Mulheres têm cabelo branco. A você ser obrigada a ser magra. Isso não tem nada a ver com a formação que eu tô passando, sabe? E tem muito desrespeito nesse sentido. Eu falei pra você, né? A história de ser beijada ao vivo. Nunca me aconteceu de alguém conseguir, mas já me aconteceu muitas vezes de alguém tentar. Principalmente em transmissões esportivas ou no meio de uma multidão que seja alguma notícia boa, uma festa, para falar de Réveillon, de Carnaval, de futebol. Muitas vezes aconteceu de ter que desviar, sabe? De ter que xingar mesmo, se impor, dar licença. Muitas vezes, e N vezes. E as pessoas têm que entender que o espaço de uma mulher é dela. Eu tô ali como profissional, como jornalista, como a gente falou, como pessoa jurídica, eu não tô ali como pessoa física. Nada autoriza alguém a vir me beijar porque tá feliz e alegre. Eu concordo plenamente. Às vezes as pessoas acabam misturando muito as coisas. Não está ali vendo o profissional ali fazendo o seu trabalho, quer levar informação, e acaba olhando muito a aparência. Ou É, seja, a muito. audiência se resume a isso. E o conteúdo que está sendo ali distribuído? O que Eu vale? acho eu acho que felizmente não chega a se resumir a isso, porque as pessoas é infinitamente mais importante o que eu estou dizendo do que em como meu cabelo está aparecendo. Mas, de fato, é, as pessoas que falam absurdos aparecem muito, né? Não são maioria, mas aparecem muito. A minoria raivosa é muito aparente, mas felizmente é uma minoria. Eu, em geral, sou respeitada, eu, em geral, sou encarada de forma respeitosa e séria pelas minhas fontes, por quem me assiste. Mas tem esse pequeno grupo que aparece muito que a gente tem que fazer aparecer cada vez mais. Entender que seu lugar não é nas caixas de comentários, não é gritando para a mulher na rua, seja ela repórter ou não sendo. E eu acho que isso também passa muito pelo meu trabalho, Thiago, assim, pelo como eu mostro a mulher, sabe? Eu gosto muito de pegar fontes mulheres para assuntos diferentes, variados, sabe? Eu tenho essa preocupação em tentar procurar cientistas, médicas, sabe? E eu fiz uma matéria sobre a CCXP, então eu fiz questão de procurar uma fã de videogame, não um homem fã de videogame, para quebrar um pouco esse padrão, sabe? Eu acho que isso faz parte um pouco da gente também, de ajudar a quebrar um pouco esse padrão que se criou de que lugar de mulher, de que mulher tem um espaço específico. Bom, e a pergunta que eu tenho aqui, já envolvendo também o campo do jornalismo, você citou algumas referências, mas pode voltar aqui nesse quesito, quais são as suas referências? Nossa, muitos, nossa, assim. A gente tem excelentes profissionais, porque assim, que me deixam nervosa de chamar de colega. É essa sensação que eu tenho, assim. Eu tive grandes professores nessa vida, dentro, no vídeo e fora do vídeo, como espectadora, gente que eu nunca conheci na vida, gente que eu acabei conhecendo com o tempo, assim. Eu acho que a minha primeira referência na vida, de eu assistir e entender que alguém ganhava vida contando histórias como jornalista, foi Marcelo Canelas. Isso assim, eu falo de carteirinha como... Eu era criança, minha mãe a princípio não deixava a gente assistir Jornal Nacional, porque ela dizia que era muito violento, de fato, né? Não é para criança. Mas acho que quando eu tinha uns 9 anos, uns 9, 10 anos, teve uma série da fome no Jornal Nacional, 2002, 2001, 2002, sobre a fome no Brasil, sobre a fome no Nordeste, que eram, enfim, aqueles inícios dos anos 2000 tristes. E ela chamava a gente religiosamente durante toda aquela semana para assistir. E eu lembro de ter assistido muito fascinado aquilo, né? De entender que tinha um homem que ia até a casa das pessoas para mostrar o que elas estavam vivendo e contar pra gente, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de entender, né, o que era o trabalho de jornalista e gostar muito daquela ideia. E foi uma janelinha para o mundo aquilo para mim, sabe? E aí foi uma reportagem, aquela série da fama do Marcelo Canelas, que foi o primeiro clique que eu tive na vida, e ele foi e é uma referência para mim até hoje, assim, eu acho o texto dele maravilhoso. Mas com ele eu posso falar de vários, assim. Posso falar da Sônia Bride, posso falar da Sônia Blota, que agora eu trabalho com ela, e vou te falar, é muito estranho ter ela ali do ladinho, na mesa do lado, para conversar, trocar ideia de trabalho, ver como ela é uma pessoa incrível, além de uma profissional incrível. Então, poxa, assim, posso falar da Beth Luquezzi, posso falar do Gilles Manioto, que, assim, é um cara
é um jornalista incrível, assim, o texto do Giba dá vontade de emoldurar e botar num cantinho, às vezes, de tão lindo que é. Pedro Bassan, nossa, assim, a Olivia Freire, que eu conheci agora enquanto trabalhava na Band, virei uma fã de carteirinha. Assim, tem muito jornalista que virou referência pra mim, assim, que eu olho e fico pensando, nossa, quero ser assim quando crescer. Tem muita gente Legal, boa, muito bom. assim, sabe? O Caco Barcelos, a Sônia Bride, a Beth Lucchesi. Poxa, assim, tem muita gente boa mesmo, sabe? A Thaís, que é apresentadora do Bora São Paulo, do Bora Brasil, de manhã, na Band, ela foi minha chefe na Band Rio. E a Thaís é impressionante, assim. Eu, trabalhando com ela, tem repórteres e jornalistas que a gente pega pedaços, né? Que a gente acha, nossa, aquela pessoa é muito boa nisso, aquela pessoa é muito boa naquilo. A Thaís também é uma referência de ao vivo. E a Thaís é uma repórter de rádio. Ela tem uma carreira gigante no rádio, um pouco menor na televisão. E aí, talvez, ter visto ela tão bem, tão grande, me deu a ideia de quanto o rádio pode acrescentar como profissional como um todo. E é isso, assim, observando os outros, você vai criando uma ambição de ficar tão bom quanto eles, ou tentar ser próximo e vai criando suas referências mesmo, trabalhando, sabe? Olha, hoje em dia eu acompanho muito o jornalismo mais ainda, cada vez, né? Enfim, pandemia, a gente tem que sempre se informar. Sim, Mas aí a pergunta que eu faço, quando eu ligo assim, associo Band, me vem a memória Boechat, a sem dúvida, importância dele. sem Fale um dúvida, pouquinho do sem legado. dúvida. Assim, eu não trabalhei com o Rechá, eu não conhecia ele, eu estava na Globo na época em que ele morreu, mas é impressionante como ele é uma presença constante na Band, assim. Ele é uma referência tanto para o público que assiste a gente, porque as pessoas falam muito sobre o que o Boechat diria disso, o que o Boechat diria da vacina, o que o Boechat Verdade. diria é, dessa questão toda da pandemia, de isolamento social, de... Ui, desculpa, caiu meu carregador aqui. Mas para dentro também sabe? Eu acho que órfão é uma palavra muito forte, mas tem muitos filhos dele que ficaram lá. Então, o que o Boechat faria também é muito uma perspectiva de dentro da Band, assim. Como ele fazia, o jornalismo que ele fazia, como era na época dele, como continuar fazendo sem ele no ar, mas com a referência de qualidade que ele tinha. É impressionante, assim, isso na Band. E quantas pessoas sentem ele, quantas as pessoas sentem a presença dele no trabalho que é feito, no bom trabalho que é feito. É bonito isso, assim. É bonito de ver essa referência toda. Eu, infelizmente, não trabalhei com ele, não conheci, só como espectadora, mas sem dúvida, assim, é um gigante que está presente ainda, assim. Não, nem vou dizer em legado, porque ainda não é legado, é uma presença mesmo. É incrível. A gente liga na Band e já vê a memória, ainda mais no rádio. Que É ele impressionante, assim. deu um show apresentando, conduzindo, com ótimas opiniões. Eu adorava. Incluíram ele num vídeo nosso na rádio, tomando acho que uma vacina da gripe até. Porque é isso, assim, se esperava dele um apoio à vacina que a gente tem certeza que daria. E às vezes isso até norteia um pouco os comentários lá e tudo mais. Tanto do público que assiste quanto a gente lá dentro mesmo. Bom, quando eu penso na palavra jornalista ou jornalismo em si, eu lembro da palavra credibilidade. O que é necessário para um jornalista atingir essa palavra, credibilidade? Estrada. Estrada, assim. Eu acho que a gente pode passar credibilidade desde o primeiro momento que entra no ar, com seriedade, com apuração, com fontes, com referências, mas eu acho que você ser um jornalista de credibilidade é estrada, sabe? É tempo. Ter sido desafiado, ter tido a sua ética desafiada muitas vezes, ter mantido, ter transformado um pouco o que você achava certo e flexibilizado um pouco frente a uma situação limite, entendido o lado de outras pessoas e tudo mais. Eu acho que para você ser uma credibilidade, você precisa de estrada. E, e aí, obviamente, alguém que está no início da estrada, como eu, como vários outros colegas, estão construindo essa credibilidade com o tempo, com atitudes, com firmeza e tudo mais. Mas para você carregar a credibilidade, eu acho que é tempo, sabe? Tempo e um caminho a ser trilhado, assim, porque tu ser um jornalista de credibilidade
nesse país você é posto à prova todo dia, você precisa de tempo. Tempo para amadurecer os seus pensamentos, as suas ideias, levar para frente, as fontes, sabe? Eu acho que tu procurar ser correto tem que ser desde o primeiro momento, né? Mas credibilidade é uma coisa que se adquire no dia a dia mesmo, assim, nos desafios que vão aparecendo. A gente tem uma ideia muito ideal na faculdade, no início do emprego, né? Do que vai fazer, do que não vai fazer, mas às vezes a gente não tem o tempo que a gente acha que teria para as coisas, sabe? O tempo de apuração, o tempo de entender todos os lados, você tem que fazer andando, sabe? Conversar com um, conversar com outro, ir escrevendo, indo para o ar, corrigindo quando tem que corrigir. Quando a gente não tem o ideal, a gente tem que se agarrar no real e na ética que a gente carrega por trás, né? Que a gente criou com o nosso tempo de estrada, com as referências que a gente tem, com a ética pessoal mesmo, de família. Eu acho que essa diferença, o real e o esperado, acontece todo dia. E aí você tem que, né, alinhavar seus caminhos ali para seguir um caminho correto e chegar nesse patamar de ser um jornalista de credibilidade. Perfeito. Olha, um dos grandes lances aí que tem sido um desafio para a vida do jornalista é combater a fake news. Sim. Fala um pouquinho como faz aí para quebrar essa barreira. Qual é a melhor Nossa, Thiago, eu solução? queria muito ter essa resposta, assim. A gente tenta muito, a gente tenta todo dia, mas eu não vou te dizer que é uma luta que a gente está perdendo, mas é uma luta que a gente ainda não descobriu a solução, sabe? Acontece muito da gente estar com a informação correta, estar com tudo escrito, estar com os números prontos, estar preparado com tudo e a pessoa insistir em não acreditar. Sabe? Eu acho que às vezes a mentira é Triste. fácil, muito. Que a mentira fácil é muito mais credível, muitas vezes, do que uma verdade complexa. E a gente vive num mundo de verdades complexas, sabe? Deixa eu te contar uma ocasião. Eu fiz uma matéria sobre a falta de oxigênio em Manaus. Na verdade, eu fiz uma matéria aqui em São Paulo explicando como funciona a cadeia de oxigênio no país. Por que é tão difícil transportar oxigênio, como é que o oxigênio é transportado, o risco que tem nesse meio tempo, porque tem profissionais especializados nisso, o risco de explosão, se for num avião qualquer, aquela coisa toda. O custo disso tudo. E aí eu lembro que fui na casa de uma senhora que usa 2 cilindros de oxigênio para explicar como funciona, né, esse oxigênio que vai até a casa das pessoas e tudo mais. E o marido dela tinha recebido uma fake news no celular dizendo que o prefeito de Manaus deixou faltar oxigênio de propósito na cidade porque era sócio da empresa de oxigênio. Então, deixaria faltar para o oxigênio ficar mais caro. Uma ideia absurda. E a notícia estava com a cara de um repórter de uma rádio local. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, não é isso que está acontecendo. Aí expliquei para ele que existe uma cadeia muito complexa de oxigênio, que sim, se deixou faltar, mas que não era esse motivo, que não era um culpado, e que não era simplesmente ele deixar, gente, agora vocês podem pegar oxigênio aqui na minha fábrica. Não tinha uma fábrica escondendo oxigênios em Manaus. Mostrei para ele no Instagram daquele jornalista, daquele radialista local, e aquele radialista desmentindo a notícia, dizendo que ele nunca deu aquela notícia, que ele nunca falou sobre aquilo. O prefeito não era sócio de nenhuma empresa de oxigênio. E ele não acreditou. Nossa, E eu estava na frente dele, olhando nos olhos dele, fazendo uma matéria explicando a cadeia de oxigênio, como é complexa, apontando, sim, alguns culpados pelo que aconteceu em Manaus, mas explicando que existe uma cadeia de pessoas que deixaram aquilo acontecer, mas que não era um prefeito que queria cobrar mais caro no oxigênio que fez tudo aquilo acontecer, né? Isso é muito mais complexo, mas essa mentira fácil de entender para ele foi muito mais importante do que tudo que eu estava explicando, do que eu mostrar para ele que aquele radialista afirmou que nunca falou aquilo, que aquele prefeito nunca foi dono daquela empresa, sabe? E aí eu lembro que aquilo me frustrou um pouco, porque eu estava olho no olho falando com alguém, uma matéria que eu estava fazendo, mostrando um colega radialista local lá, desmentindo a fake news, que foi feita com usando o nome dele, e a pessoa não acreditou, sabe? Aquilo me frustrou muito. Eu pensei, se a nossa. pessoa que eu estou conversando, olho no olho, dentro da casa dela, não me dá nem o benefício da dúvida para eu poder mostrar as informações que eu tenho, como que a pessoa que está em casa vai, sabe? E ali eu percebi a complexidade disso tudo, do quanto
a gente tem que ser o mais claro possível na hora de dar uma informação para que as pessoas entendam, mesmo a informação mais complexa, simplificar ao máximo a informação complexa. E não deixar ela simplista, deixar ela simples, acessível, para que as pessoas possam escolher a verdade porque entendem a verdade e não porque é mais fácil entender a mentira. Porque a mentira sempre chega mais fácil, mais direto, mas a teoria da conspiração sempre se explica por si mesma do que uma cadeia complexa de fatos e acontecimentos. Então, eu lembro que aquele dia eu pensei muito em tentar explicar da maneira mais simples e fácil possível como é que acontece o oxigênio no Brasil, o que aconteceu em Manaus. Eu fiquei aquilo martelando na cabeça para explicar para milhões de pessoas o que eu não consegui explicar para aquele senhor só, sabe? É um desafio muito grande. Muito grande. Você citou isso aí, me recorda um pouquinho a situação que a gente está vivendo mundial, que é a pandemia e a É. teimosia também parte do brasileiro. Está sendo mais desafiador também nesse ângulo, porque os jornais estão aí para mostrar que os números estão subindo, que é necessário manter tudo que a gente aprendeu lá no comecinho, mas aí parece que as pessoas fazem de conta que isso aí é uma ilusão, a mídia está querendo só sensacionalismo, aí É, começa com os apelidos, é TV Caixão, sei lá o quê. nossa, sim, Fala sim. aí desse desafio também de bater nessa, aquela questão do ditado, água mole, pedra dura, né? Tanto Tanto bate até bate que quanto fora. fura. É. É um desafio. Eu li esses dias, assim, num desses cards de Instagram, dizendo para as pessoas ficarem longe da mídia pessimista. E aí eu fiquei pensando assim, eu adoraria estar falando de coisas boas, sabe? Eu adoraria estar falando de férias, de viagem, de turismo, de comida, eu adoraria estar falando de coisas bobas e boas. Mas não dá. Não dá porque tem gente morrendo, porque a gente está batendo recorde de mortes todos os dias, porque a gente tem uma perspectiva de mortes muito ruins. E aí não é uma notícia pessimista. Quando você está dizendo que o Brasil bateu recorde de mortes, que passou de 4 mil mortos, como foi na semana passada, quando você diz que a vacinação talvez não seja efetiva se ela não for feita rapidamente, não é pessimista, é realidade. É o número de Verdade. hoje. Talvez seja pessimista, eu nem chamo de pessimista, eu dizer que a perspectiva de abril eram 100 mil mortos. Não é pessimismo. É uma estatística calculada por cientistas. Mas eu entendo a pessoa achar que isso talvez seja pessimista. Mas a pessoa dizer que o número de hoje é pessimista é uma coisa que muitas vezes não entra na minha cabeça. É como se fosse uma escolha nossa, não tá dando, tá dando esse número pessimista. A gente é mais pura realidade, sabe? Não tem nada mais real do que um número, sabe? Não é uma interpretação, é um número, é um fato. E é um número de hoje, é um número atualizado, é um número oficial. É um número de um consórcio de imprensa, é um número do governo, que é um número que bate com o governo estadual, que é um número que bate com as prefeituras, é um número muitas vezes conferido. E mesmo assim as pessoas chamam de pessimista. Eu acho isso chocante, assim. A gente enfrentou ali no início da pandemia no ano passado muito reiterismo na rua. Grito, empurrão, câmera sendo tapada. Agora um pouco menos, mas no início da pandemia foi muito, muito, muito forte. Você não vai descer aqui não, você vai, sabe? Você limitando o lugar que a gente podia trabalhar. Isso acontecia muito no início da pandemia. Ainda acontece, mas naquele início foi muito forte. E eu torno a dizer o nosso papo lá no início da live, assim, as pessoas estão trabalhando contra si mesmas quando trabalham contra a imprensa. Qualquer pessoa pode criticar o meu trabalho, dizer que achou que a abordagem não foi boa, trocar de canal, assistir outra coisa, ler outro jornal, ouvir outra rádio, mas a pessoa não pode declarar uma guerra contra a imprensa, porque está declarando uma guerra contra si mesma, contra a democracia, sabe? Contra o país, contra a liberdade de expressão, sabe? As pessoas não têm noção da gravidade do que é um país sem uma imprensa livre. E eu gostaria que tivessem, sabe? A noção da gravidade de dizer para uma equipe de TV, você não passa aqui. Porque você está dizendo que aquele trecho ali é invisível a todo o resto do Brasil, a todo o resto da cidade. Não pode ser. E é isso que me frustra um pouco, assim. As pessoas falam que a gente está seguindo os próprios interesses, porque a Band recebe isso, a Band recebe aquilo. Beleza, assim, quer acreditar nisso? Paciência. Tem gente que não adianta discutir, mas
Beleza, não gosta da Band? Liga a TV na CNN, pega a Folha de São Paulo, pega o Estado de São Paulo, liga a TV na CBN, liga o rádio na CBN, na Rádio Gaúcha, se informe. Mas não, as pessoas declararam uma guerra contra a imprensa e é contra elas mesmas. A gente como sociedade está se autodestruindo nesse ponto, sabe? Verdade. E isso para mim é muito nítido, eu tenho vontade de gritar, parem com isso, sabe? Critiquem um ponto, assim, a quantidade de gente que critica sem ter visto, sabe? Isso virou um bordão muito tempo no Rio Grande do Sul. Isso a Zero Hora não mostra, que é o principal jornal de lá, o jornal de maior circulação, com vídeo da própria Zero Hora, assim. Era muito... seria cômico se não fosse trágico. Então, foi para mim um prenúncio do que veio acontecer. Como as pessoas não enxergam o que a gente faz antes da crítica, sabe? Eu acho que a gente não pode ter excesso de informação nessa pandemia. A gente entrevistou vários psicólogos e tudo mais, para as pessoas não ficarem vidradas, ouvindo notícia o tempo todo. Mas não ouvir notícia o tempo todo não quer dizer declarar uma guerra contra as notícias e simplesmente se isolar da sociedade, não se Verdade. informar, escolher não saber o que está acontecendo, né? Bom, já estamos indo para a parte final aqui. Agora Ih, vamos falei falar de demais. coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Você tem sonhos? Todo mundo tem sonhos. Você tem sonhos no sentido, na vida tanto pessoal, profissional? Quais Ah, são? muitos, muitos, nossa, movida a. Poxa, assim, profissionalmente eu quero ainda me especializar em uma área. Eu estou caminhando um pouco para pensar em política, fazer um mestrado nesse sentido. Então, eu acho que profissional seria um pouco disso. Eu quero trabalhar ainda com documentário, ainda quero trabalhar um pouco com podcast, com rádio, como a gente conversou aqui. Eu tenho muitas ideias profissionais, muita coisa para realizar ainda. Então, profissionalmente, tem um grande caminho aí para fazer ainda. Ainda quero... nunca fiz nenhuma viagem internacional trabalhando e fazendo uma matéria internacional. Tenho essa vontade ali, quase como uma listinha de checklist mesmo. Eu quero muito fazer isso uma época. Não sei se como correspondente, alguma cobertura específica, isso eu tenho muita vontade. Poxa, pessoais muito ainda, assim, tem muita coisa para fazer, assim. Eu acho que a gente bota a meta grande e se atingir um pouquinho abaixo, tá bom, e continua sonhando, sabe? Perfeito. Eu acho, Thiago, assim, eu vim de um lugar de muito privilégio, no sentido de ter tido uma família que me apoiou em muitos momentos, de nunca ter passado necessidade. Assim, eu não tive uma vida, meu Deus, sem problema nenhum de dinheiro, enfim, mas nunca me faltou... Poxa, assim, nunca me faltou estrutura. Eu estudei numa escola federal, eu comia no restaurante universitário a 1,30, mas nunca me faltou nada, sabe? Nunca me faltou dinheiro para o ônibus, nunca me faltou dinheiro para viajar a Porto Alegre quando eu morava no interior, para poder estudar. Então, isso é um privilégio muito grande. E com esse privilégio muito grande, me veio um direito de sonhar muito grande, né? Eu pude sonhar com sair do Rio Grande do Sul. Eu, sinceramente, nunca imaginei que fosse ser uma repórter em São Paulo. Eu gosto muito de imaginar isso, assim, como esse meu sonho foi crescendo aos poucos. Eu acho que cheguei num lugar que para mim é muito importante. Mas me foi permitido sonhar porque eu não passei porque eu tive esse lugar de privilégio, assim, sabe? E que muitas pessoas não têm. Então eu acho que o sonho é importante nisso, assim. Quem não tem esse privilégio que eu tive de poder estudar numa universidade federal ou de poder viajar para tentar mesmo, porque assim, querendo ou não, eu para fazer uma entrevista no Rio tive que pagar uma passagem de avião, mais de uma inclusive, e fui, porque a gente Nossa, não tem essa possibilidade, né? É uma coisa gigantesca, que muita gente não pensa. Então, assim, para que eu possa sonhar, para que muita gente também possa sonhar com isso, sabe? Para que a gente não tenha essa limitação que muitas pessoas têm, que muitos jornalistas têm, para que o sonho seja livre e as pessoas possam batalhar pelo que querem, sabe, ao longo do caminho. Eu acho que eu, ao mesmo tempo que podia ter me sentido limitada, ter saído de uma cidade muito pequena no interior, eu me permiti sonhar e cheguei onde cheguei hoje, vindo claro, desse lugar de privilégio que a gente conversou. Mas eu acho que o princípio de tudo é essa vontade, sabe? O sonho, o mirar alto, querer. Nossa, eu aqui falando em fazer matéria de viagem internacional, por enquanto, na minha realidade, ainda é uma coisa meio abstrata. Ainda sou uma repórter de São Paulo, mas pode ser que venha. Vamos chutar alto aí para ver se a gente, né, atinge um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, ou vai além, ou cria sonhos novos. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Para tirar a gente dessa zona de conforto. olha, eu acho muito interessante que tudo que você faz repercute.
ainda principalmente quando se trata em redes sociais. E Uhum. chegou aqui mensagem aqui de fã-clube, olha só. Vamos lá, pergunta. Olha só, Qual é a sua opinião sobre o UFC e a equipe da conta em si? A pergunta aqui. eu acho de um carinho enorme, eu acho assim, de uma atenção comigo que, sinceramente, não sei se eu mereço. Não é falsa modéstia. É que eu acho que fã-clube é uma coisa assim, de artista, de cantor, de ator. Eu não tô muito acostumada com essa ideia de fã-clube de jornalista, sabe? Eu te confesso que, embora eu sinta um carinho muito grande, eu sinto um pouco de timidez com essa ideia de fã-clube. Mas, enfim, é legal ter pessoas acompanhando meu trabalho. Eu levo isso com muito carinho, de verdade, mas com muita. Sem falsa modéstia, com muita timidez. De verdade, a ideia de fã-clube, sabe? Eu acho muito novo, né? Venho acompanhando alguns perfis, né? E tem muito. É curioso, é admiração pelo profissional, então. Né? Podemos É, dizer isso. É, mas eu não gosto de cair muito no campo da vaidade, assim. Realmente, eu acho Ah, que sim. é uma coisa de atriz, de ator, de cantor. Eu acho que de jornalista, eu acho uma coisa meio distante, sabe? É, eu gosto de estar mais próxima. Eu não gosto dessa ideia de fã e ídolo. Eu gosto mais da proximidade de colegas, de amigos, de pessoas que se gostam em rede social. Pra mim, eu fico mais confortável nesse papel. Bom, tem muita gente que está chegando agora também, em níveis assim, de querer exercer a carreira do jornalismo. E qual é a dica que você pode deixar para essa galera nova, a nova geração que está vindo aí? Experimentar. Eu acho que a minha dica seria essa, assim, foi uma dica que eu recebi de início de carreira e que eu dou para todo mundo, assim. Experimentar, fazer, sabe? Fazer seu blog, sua página, seu YouTube, suas lives, como você está fazendo. Tentar viver um pouco da realidade da profissão, cometer os erros, cometer os acertos, criar suas referências, suas bagagens. A gente é muito o que lê, muito o que assiste, muito as Verdade. ideias que compartilha. Então, acho que fazer uma experimentação como você está fazendo mesmo, Thiago, é uma ideia de faz a gente crescer muito, né? Como profissional, como pessoa. Mais do que parar, esperar uma oportunidade, eu acho que começar a experimentar, desenvolver o próprio projeto, pequenininho que seja, mas ir crescendo aos poucos, diversificando. Jornalista tem que ser muito metido, sabe? Tem que se enfiar muito. Tem que ser metido em fotografia, ser metido em vídeo, ser metido em podcast, ser metido em áudio, sabe? A gente tem que ser metido mesmo, porque tá se criando novas tendências que a gente não sabe o que vai ser a profissão daqui a 10 anos. Então, eu acho que a gente vai ser o que experimenta e o que dá certo, o que dá errado, o que faz mesmo, o que criou. O jornalismo está precisando muito de uma criação, sabe? Está precisando muito de criatividade nesse momento. E eu acho que o que eu diria para alguém que está começando é começar, sabe? Comece. Comece fazendo, comece pensando, comece escrevendo, se desenvolvendo. Muito bom. E agora vamos finalizar aqui. Você falou, uma das perguntas minhas nossa, é até uma reflexão, não sabia. Mas agora eu tenho que provocar essa reflexão, que eu gosto de fazer essa pergunta quando está fechando a entrevista. Uhum. Roberta, o que é sucesso para você? Você tá danadinho, tá fazendo. Eu acho que sucesso é a gente ter orgulho do que faz, do que entrega, é a gente ter orgulho das pessoas que estão com a gente no caminho, né, do produto final, muito mais do que dinheiro, alcance ou qualquer outra coisa. Sucesso para mim é entregar e estar contente com aquilo, sabe? Saber que eu fiz o melhor, que as pessoas foram bem representadas, que aquilo vai ter um impacto bom e grande e positivo. Nem que seja uma notícia ruim, mas bem contada, que honre as pessoas que passaram por aquilo. Que em algum momento se mude uma legislação por causa de uma matéria minha, que haja alguma transformação social, uma reflexão a ponto daquilo, entendeu? Eu acho que tu entregar algo que você se orgulha e aquilo render frutos é sucesso.
Muito bem. Olha, quero agradecer pela participação. Muito obrigado, porque de alguma forma a gente aprende juntos, né? Ah, Tem eu tô um sempre pouquinho. alguém para ouvir e tem sempre alguém para poder aprender. Então, essa é a minha finalidade de trazer essa Legal. proposta aqui. Sempre um jornalista ou um ator, não importa qual for a função, todo mundo tem a sua história. E você tem a sua história que é referente muito ao sucesso da sua Uhum. dedicação. Então, parabéns. Legal, obrigada. Te agradeço. Estou sempre disponível aqui. Conversaremos mais. É, deixa aí minha rede social para a gente conversar mais, para todo mundo. Que fiquem à vontade. Eu acho que o mundo é comunicação, meu trabalho é comunicação e é assim que a gente chega longe, assim, conhecendo uns aos outros. Gratidão total pela participação. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV, depois vai para o YouTuber e depois lá na frente vai virar um podcast. Combinado, então. Aí você vai se ouvir também. Tchau para mim. Roberta, sucesso para ti. Obrigado. Obrigada, você também. Obrigada, Thiago. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal.